Imagina você ser contratada para trabalhar para o maior youtuber do mundo, você ser a cabeça do marketing dele e simplesmente você descobrir que aquele ambiente é um ambiente tóxico e De acordo com ela, eles gritavam com ela, xingavam ela. Ela era uma das poucas mulheres na diretoria executiva e às vezes era a única mulher na sala. Ela teve que fazer uma reunião de equipe dentro do hospital já em trabalho de parto. A Lohane acabou de desmentir o MrBeast e expôs todas as provas. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai falar do Exposed do MrBeast. E a gente já quer convidar vocês para seguir a gente nas redes sociais, porque foi do canal de transmissão dos nossos membrinhos no Instagram que a gente pegou muitos desses pedidos pra gente fazer esse Exposed. Gente, pra quem não sabe, MrBeast é o maior youtuber do mundo. Não é que, tipo... 400 milhões de não é que ele é um inscritos. dos maiores, não é que, ele é o maior youtuber dessa plataforma. Indiscutivelmente. Entendeu? Assim. Ele é um empresário de sucesso, é um homem de 27 anos que já se tornou bilionário apenas com o YouTube. A Taylor Swift do YouTube, né? Porque a Taylor Swift é bilionária só pela música, pra quem não entendeu a referência. E ele tá sendo acusado de promover um ambiente de trabalho inóspito. E dessa vez, quem veio à frente reportando todos os acontecidos e os horrores que ela viveu em uma das empresas do MrBeast é uma mulher chamada Lohane, brasileira e influenciadora. E esse caso tomou conta da internet no Brasil na semana passada e também todos os portais, porque Elton, por exemplo, um amigo nosso que também é youtuber maravilhoso, que mora em Nova York, falou: meninas, façam um vídeo disso, porque aqui na gringa só se fala disso. Os portais são todos noticiando. MrBeast's media company has been sued by a former employee over claims of sexual harassment and workplace gender bias. Então, a gente vai falar pra vocês o que ela falou, o que aconteceu, qual que foi as réplicas e como o MrBeast se defendeu e o histórico podre do MrBeast, que a gente já tinha até feito aqui em vídeos passados. Exatamente. Então se inscreva no canal, deem like nesse vídeo, comentem pra esse vídeo chegar mais pessoas, nos ajude a continuar crescendo. Vocês já estão cansados de saber que temos uma surpresa no futuro muito próximo, então se tornem membros, vocês não perdem por esperar, porque a gente tem quase certeza que você vai querer se tornar membro anyway, quando você souber da novidade. Exato. E vai seguir a gente também nas redes sociais, que por lá vocês ficam sabendo de spoiler do vídeo do dia, vocês também podem dar ideia de vídeo igual as pessoas deram pra gente fazer esse vídeo lá no canal de transmissão. Pode também interagir com a gente por lá. Se você fica só aqui, você perde muita coisa. Bom, primeiro vamos apresentar pra vocês quem são as pessoas envolvidas nessa polêmica. A gente tem a brasileira Lohane Mavromatis. Ela é ex-funcionária da empresa de mídia do youtuber MrBeast e está processando a companhia por assédio sexual e viés de gênero no ambiente de trabalho. E temos o MrBeast de 27 anos, cujo nome verdadeiro é Jimmy Donaldson e é o criador de conteúdo com o maior número de seguidores no YouTube, e ele tem mais de 500 funcionários. Lohane trabalhou na empresa do MrBeast de 2022 até 2025, ou seja, foram 3 anos. Ela era ex-executiva da empresa e ela afirma que o assédio sexual era tolerado dentro da empresa e as queixas nunca eram levadas a sério. Inclusive, ela veio à frente contando tudo o que ela viveu num exposed que ela postou na sua página no Instagram, que atualmente conta com 1 milhão de seguidores. I never imagined I'd have to make a video like this, but becoming a mother and having a daughter completely changed what I'm willing to stay silent about. Before I talk about my time working at MrBeast at a C-suite level, I would just like to briefly introduce myself. My name is Lorraine Mavromatis. I was born and raised in Brazil. For the last 10 years of my life, I dedicated it to studying and analyzing the social media space from the inside out. And I just completely fell in love with the content creation process. And that passion eventually led me to wanting to work with brands and work on their social media strategies. And that's what eventually led me to MrBeast. I was interviewed by the CEO and Jimmy Donaldson, MrBeast himself. I was hired on the spot. I led teams. I oversaw creative and operations across multiple platforms. But most importantly, I saw how things worked from the inside. Unfortunately, it didn't really take me too long to realize that things were not how they looked like on the outside. From the very beginning, I was yelled at, cursed at. I was even called dumb in front of my entire team after giving a business idea, only to have a man give the exact same idea a minute later and get praised. I was obligated to attend one-on-one meetings at the CEO's house by myself in an upstairs room only lit by a side lamp and have him hear how attractive and beautiful I was. The CEO also told me that Jimmy, MrBeast, gets really awkward around attractive women, and I quote, Lorraine, let's say that when you're around and he needs to go to the restroom, he's not really using the restroom. I started changing completely how I dressed to go to work. I started only wearing baseball caps, extremely baggy clothes. I basically just tried to do everything to disappear.
So I just kept my head down. I just continued to give everything that I had and tried to convince myself that that would be enough. But the thing is that when you're working in a male-dominated field, especially one that's being run by boys, where they preach that if talent wants to draw a dick on the wall, let them. It doesn't matter how smart you are. It doesn't matter how hard you work. Giving your best will never be enough. Things got worse when I became pregnant. I had approved maternity leave signed off by HR, and I had agreed that I would work up until my last day of pregnancy. I said, while I'm in labor on my way to the hospital, I will call you, and that's when I want my maternity leave to start. On paper, it sounded beautiful, but in reality, it meant nothing. I was at the hospital in labor in a team meeting. 1 week postpartum, still healing, sleep deprived, emotionally and physically exhausted. I was already back to work. Less than a month postpartum, going through postpartum depression, and I had to hop on a plane, fly out of the country to work on a main channel shoot and leave my newborn baby behind. When I think about those first 2 months and all the time that was taken away from me from bonding with my baby, a time that was supposed to be protected, those moments were all taken away from me. And after everything that I went through, 2 weeks after coming back from what was supposed to be a maternity leave, my maternity leave, I was let go. And the reason was, and I quote, "You are too high of a caliber for this position. We need someone of a lower caliber." Now have that make sense and let that sink in a little bit. So today, I'm taking legal action, not just for what happened at the end, but for everything that happened along the way and for the toxic culture that made it all possible. They tried to silence me enough, but enough is enough. And I'll let the legal process speak for itself now. Thank you. Como vocês puderam ver, gente, ela falou muitas coisas que a gente olha e fica assustado com as coisas que aconteciam dentro daquela empresa. Estarrecido mesmo. Estarrecido. Primeiramente, vamos falar sobre o ambiente de trabalho completamente mal gerido, completamente inóspito. Como que, a gente passou por isso agora, literalmente, como que você faz uma mulher trabalhar com uma semana, tipo, trabalhar numa empresa, bizarramente, sem a licença maternidade, menos de uma semana depois dela ter parido uma criança? Porque assim, gente, eu voltei aqui pro canal com 5 dias de parida, mas vamos entender uma coisa. Vamos fazer a diferença. Eu sou autônoma, essa é minha única fonte de renda, e eu estou no conforto da minha casa. Trabalha eu, a madrinha do meu filho, que é minha parceira de trabalho há quase uma década, e que tá puxando muito desse peso pra mim. No conforto da minha casa, ao lado do meu bebê. Não é eu trabalhando pra uma terceira parte que mal se importa com a saúde e bem-estar do meu filho, que depende integralmente de mim, do meu peito, da minha vida, do meu corpo, e eu não posso trabalhar da minha casa. Eu não posso simplesmente curtir o meu puerpério e me convalescer de um parto normal ou cesárea, o que seja, porque é muito traumático pro corpo, junto do meu filho, naquele lugar de conforto que é a nossa casa. Então não tem nem como comparar as duas coisas, entendeu? Não. Até porque, gente, o trabalho dela, primeiro, que é presencial, ela vai a uma empresa e ela tem que acompanhar, às vezes, o MrBeast para vários lugares. Ela fez viagens durante o seu puerpério. Viagens, ela pegou o avião, deixou o seu bebê pra trás, a sua criança, e ela teve que fazer viagens a trabalho, inclusive uma delas pro Brasil. A gente vai explicar mais pra frente o que aconteceu. Isso é desumano. Isso é desumano. Só aí, a gente já olharia esse exposed e falaria, gente, o MrBeast tá precisando dar uma vistoria na empresa dele pra entender o que tá acontecendo, porque às vezes a gente pensa, nossa, mas ele não sabia, às vezes não foi ele que me deu a ordem, não sei o quê, mas a gente já falou algumas vezes aqui que se você é dono, CEO de uma empresa, tudo que acontece dentro dela é de sua responsabilidade. Então, se você não sabia, você tá errado por não saber. Você tem que saber de tudo que acontece na sua empresa. Já fica aí de dica pra vocês, tá? Porque você incorre em imperícia, você incorre em um tanto de coisa. A gente sempre usa o exemplo, por exemplo, da Botkiss. Tem vários réus que foram culpabilizados por esse desastre. Obviamente, o principal é o homem da banda que comprou lá, né, os fogos de artifício. Só que assim, existia um dono da boate que revestiu a sua casa noturna com um estofado inflamável no teto. Então, assim, mesmo que ele nunca tenha pegado um fósforo e ateado fogo naquilo com pessoas na casa noturna dele, ele não ligava. Ele não fazia vistorias, ele não fazia inspeção das pessoas ou das coisas que fariam dentro da sua boate. Então, assim, imperícia, negligência são coisas que fazem você ser culpado também, tá? Então fiquem de olho. Exatamente, o MrBeast é o caso clássico. Exatamente, só que nesse não para caso, por aí, né? Não para por aí. A gente tá falando caso parasse por aí, mas ela avança e ela fala mais coisas, principalmente acusações de assédio
atual no trabalho, que esses assédios tolerados pela empresa, que inclusive uma pessoa do trabalho chegou a falar pra ela que o MrBeast, né, o Jimmy Donaldson, pessoa, CPF, não se dá muito bem trabalhando com mulheres muito bonitas, porque atiça uma coisa nele, entendeu? E quando ele vai no banheiro, ele não está, de fato, indo ao banheiro, se é que você me entende. Até porque é difícil de resistir. É porque, assim, é uma fala que você fica pensando, imagina um chefe, porque o MrBeast, ele é o chefe de todo mundo ali. Quando ele vai, ele interage com as mulheres que trabalham na empresa, depois ele vai no banheiro, não pra fazer necessidades básicas. Não pra se aliviar, mas pra se aliviar. Entenda a diferença. E é algo tão amplamente discutido entre os colegas do MrBeast que eles falam isso na maior naturalidade, como se fosse conversa de comadre em elevador. Gente, na hora que ele vai pro banheiro, você sabe por que é, que você é bonito demais. Pra piorar a situação, como se isso já não fosse tenebroso e criminoso o suficiente, ele ainda faz juízo de valor por gênero na empresa dele. Como a gente viu a Lohane falando, às vezes ela dava uma ideia, ela era chamada de idiota, estúpida e burra, e vinha um homem e dava a mesma ideia que ela, e ele era enaltecido por ser inteligente demais e a ideia dele era acatada. Aquela coisa que a gente vê em filme de comédia mesmo, que é estúpido, acontecia na empresa do MrBeast. E que parece ter piada, que parece realmente cena caricata de filme. Exatamente. Aparentemente, na empresa do MrBeast acontece. Só que a gente tem que lembrar que, obviamente, né, uma empresa multibilionária não iria ficar calada e, obviamente, as enterprises, as empresas do MrBeast se pronunciaram para se defender, dizendo o seguinte: a empresa nega veementemente todas as acusações de retaliação em ambiente de trabalho hostil, classificando a ação como uma tentativa de obter ganhos financeiros e visibilidade. Inclusive, o representante da Beast Industries escreveu essas alegações como categoricamente falsas em resposta à BBC Radio 1. E a defesa ainda afirma possuir um conjunto de provas, incluindo mensagens internas, documentos e testemunhas que, segundo a companhia, desmontariam a versão apresentada por Lohane no processo que tramita na justiça norte-americana. E ainda no comunicado, a Beast Industries afirma que a denúncia foi construída a partir de distorções deliberadas e nega que a ex-executiva tenha sido vítima de assédio ou prejudicada profissionalmente de alguma forma. Um dos pontos centrais da contestação, inclusive, envolve a acusação de que Lohane teria sido obrigada a trabalhar durante a licença maternidade, que eles dizem que não confere. A empresa também afirmou que o desligamento da brasileira ocorreu em meio a uma reestruturação organizacional que resultou na extinção de diversos cargos, afetando funcionários de diferentes áreas, independente de gênero ou histórico profissional. Ou seja, não era nada pessoal, não era nenhum ataque, e ainda assim continuaram falando que tudo o que ela falava poderia ser facilmente desmontado com provas que eles têm. A empresa dele ainda diz que não houve nenhum registro formal de denúncia de empresa, ou seja, que ela fala que ela fez queixa, mas que na verdade ela não teria feito queixa nenhuma. Só que esse comunicado do MrBeast ficou velho muito fácil. Ele envelheceu como um belo leite no sol, e a Lohane logo soltou um outro vídeo nas suas redes sociais falando muitas coisas, porque é o seguinte, eles falaram que eles tinham provas, que eles iam mostrar prints e coisas do tipo, só que os prints demonstrados por eles, né, de conversas, principalmente sobre viagens que ela teria feito durante o período do puerpério dela, na verdade foram tirados de contexto, e ela veio mostrar a qual era o real contexto disso tudo. After officially filing my lawsuit against MrBeast last week, MrBeast's team posted 2 messages that I exchanged with former colleagues, completely out of context in order to create a false narrative and try to take the focus away from an extremely serious issue. That's not transparency, that's strategy. So today, I'm here to show you the entire story and all the things that their team has deliberately decided to hide from you. So the first text message they shared is this one right here from May 14th, 2025, where they're alleging that I wanted and asked to be on a Brazil shoot. What they're failing to show you though is that several days prior, the lead producer for the main channel shoot reached out and asked me to help on the Brazil shoot. And mind you, this was not even my department. This was a shoot for the YouTube channel, for the main YouTube channel, and I was working in the merchandise department at that time. I was instantly asked and put on several high-level tasks, such as helping the producers get their Brazilian visas, hopping on meetings with Neymar's team in order to get our creative approved, helping them secure the Santos soccer stadium, which had not been secured yet, less than a week prior to shooting. They even put me on a casting group chat in order for me to help cast the Brazilian contestant. So I was asked to be on several high-level tasks, and I knew that if the shoot failed, ultimately the blame would fall on me. This was the culture that Jimmy created, right? As Jimmy himself said, nothing on this freaking planet is allowed to come between you and getting those prios, meaning priorities, done.
At that point, they put those priorities on me, and I had no other choice. I just wanted to have proof in writing that I was willing to help in case anything went wrong, so I couldn't be blamed for it. So I wrote the producer, I texted him that I was willing to help, go to Brazil to help them, and from that point, it was their responsibility to protect me and protect my maternity leave, saying, Lorraine, we got this. You stay, you do not need to come to Brazil, we can handle this. But the immediate response that I got is that my presence there would be invaluable, followed by if I had a passport and if I could leave the very next day. The moment I saw that response, I knew for a fact that I didn't have any other choice rather going to Brazil. And I want to make something very clear. This Brazil shoot was not the first time that they asked me to work while on maternity leave. A week after coming back from the hospital, I was already receiving text messages, calls, being put on tasks. That was an ongoing thing. This is just one of the examples. In fact, the pressure and amount of work that I was being put on was so much that HR had to change what was supposed to be my original maternity leave start date, March 31st. They changed it to April 29th. So they had to adjust that because of all the days that I continued to work after giving birth. So my question is, why aren't they showing you this? Why aren't they showing the full story, the full threads? Because they know they should never have asked me in the first place. That is why it is a protected leave. This is the second text message they're sharing where they're alleging that I was not in a meeting during labor, that I was actually told to postpone the meeting. But here's the thing. Well, it was super sweet for this colleague of mine to send me that text message once he found out that I was in labor. He wasn't my boss. That wasn't the meeting that I had to attend while in labor at the hospital. That was a completely different meeting. That was a one-on-one just to discuss a specific project that we both were working on. One of the sets for our photo shoot, maybe. That'd be perfect. Next thing is that they're alleging that I'm doing all of this for clout and that, as a matter of fact, I gained 1 million followers on Instagram after making the lawsuit public. I gained my first 1 million subscribers on YouTube in 2017 and hit 1 million on Instagram in 2022. I've been a content creator for over 10 years and I've cultivated and built an extremely loyal community without ever needing to use his name for clout, for growth, for followers. As a matter of fact, the entire 3 years that I worked at MrBeast, I completely stepped away from all of my social media platforms. So I completely stepped away from what took me years to build to show my loyalty and respect for the company that I was working at, because I did not want there to ever be any doubts that I was in it for the right reasons. So if there's anyone here that knows that this is absolute false, it's them. And the facts and my track record speak for itself. So while I do intend to continue letting the legal process speak for itself, every time they post something incomplete, something out of context, something designed to protect themselves at the expense of the truth, at the expense of women's rights, I will be here with all of the receipts every single time to tell you the whole truth. That's all. Thank you. Vocês viram aí, né? A gente lá foi obrigada a fazer uma viagem a trabalho para o Brasil para fazer um conteúdo com o Neymar. Devia ser a única que falava português também no meio da empresa, então seria a pessoa que talvez fosse fazer a tradução ou os trâmites, né, aqui no Brasil. Ela foi avisada que no dia seguinte ela teria que fazer essa viagem com pouco tempo depois dela ter parido. Inclusive, eles fizeram reuniões a respeito disso e outros projetos com ela quando ela tava entrando em trabalho de parto. Sim, gente, tem vídeo disso. Vocês têm noção? Que, tipo assim, ela gravou um vídeo dela em trabalho de parto, alguém sentado gravando. Ela viu aquilo ali e falou, isso aqui não tá certo, eu vou gravar isso aqui. Vou gravar pra me munir de provas. Munir de provas, porque se alguém vier falar que eu tô mentindo, eu tenho esse vídeo pra mostrar. E ela gravou, gente, a mulher em trabalho de parto, amiga, em trabalho de parto, ele fazendo reunião com ela. Eu não sei você, mas quando eu tava em trabalho de parto eu não consegui fazer muita coisa não, tá? Eu sei. Você tava lá, né? Que é uma coisa tão desumana, é tão absurdo tudo que tá acontecendo, que eu fico olhando e eu fico assim, Jesus amado. Uai, né? Uai, por quê? Ou seja, o MrBeast tentou vir com outra história, com uma justificativa barata, e ela trouxe mais provas, mais situações, e a situação continua sendo tramitada na justiça americana, e esse caso na gringa, gente, a galera está macetando o MrBeast. Tipo, eu não vi uma pessoa na internet que está do lado desse homem. Até porque não tem como, ficar, né? E inclusive, o tempo todo, em todos os comunicados ou coisas que a empresa do MrBeast falou, eles davam sutis ataques à honra dela, dizendo que ela tava fazendo isso por fama, e ela obviamente falou nos seus comunicados, em seus vídeos, que tipo, ela já tinha 1 milhão de seguidores antes mesmo de vir com essa história. Por que ela
estaria atrás de fama. Exatamente, porque ela já Dentro tem... do nicho dela, ela já tem. O que é isso? Sonho de qualquer pessoa tem. Então por que ela ia querer visibilidade de seguidores, sendo que ela já tinha isso antes de trabalhar nas empresas do MrBeast? E se vocês não assistiram ao nosso vídeo, a gente vai deixar ele linkado no final deste aqui, pra vocês entenderem com riqueza de detalhes, mas a gente pode fazer um recap breve pra vocês entenderem o histórico do MrBeast. Por ele ser um dos maiores youtubers do mundo, inclusive se você for entrar no canal dele, independente de você gostar do conteúdo dele ou não, é fantástico. Tem uma tecnologia por trás de tudo que ele produz, tem dublagens pro mundo todo, é extremamente acessível, todo mundo consegue assistir coisas do canal dele, é muito interessante e por isso que faz bilhões de views. Tem jogos, tem reality shows, tem tipo assim, coisas que interagem com pessoas que não são famosas e tal, e a gente acompanha isso em um vídeo, então é uma super produção pro YouTube mesmo. Não à toa, um projeto junto da Amazon Prime surgiu e a gente viria o Beast Games, que basicamente era um reality show, né, da Amazon Prime, cunhado de ideias que já vinham do canal. E era basicamente um Hunger Games dentro do Beast Games, né? Era basicamente os Jogos Vorazes / Round 6 da vida real. Exato. O que sobrar, ganha, né? A última pessoa que continuar ali, obviamente, ninguém morre, mas a última pessoa que ficar no jogo vai ganhar o prêmio final. Só que assim, tá, ninguém morre igual Jogos Vorazes e Round 6, mas tivemos exposed de pessoas que participaram do Beast Games. Nossa, e foi surreal. Nossa, história de terror, tá, gente? Pessoas falando que, assim, o estado em que eles eram mantidos lá dentro era desumano. Eles passavam várias necessidades, era uma coisa complicadíssima. Os participantes do Beast Game, gente, já ligaram que eles foram vergonhosamente explorados, mas o MrBeast negou todas as acusações novamente, dizendo que nada aconteceu e que é tudo mentira. Por exemplo, muitos desses competidores moveram o processo contra a Amazon e também contra o MrBeast. Interessante que a gente tá falando de bilionários que sofreram boicotes essa semana, a gente tá falando agora do MrBeast, a gente tá falando do Jeff Bezos, que é dono da Amazon. Interessante esses dois colaborando, né? E todo o processo movido contra esse reality alegava o seguinte por parte das pessoas que estavam no elenco: condições precárias durante as gravações, como falta de comida, pouca assistência médica, provas muito perigosas, longas horas sem descanso e até casos de racismo e ambiente tóxico. Alguns participantes também disseram que não receberam os pagamentos nem as promessas que estavam nos contratos. A polêmica cresceu porque o programa vendia a imagem da maior competição do mundo, mas os bastidores pareciam muito caóticos. E obviamente o MrBeast negou todas as acusações. O que eu acho gozado é que esse exposed do reality show tem muito mais de um ano, tem quase 2 anos que a gente produziu esse vídeo, creio eu, e já alegavam o quê? No trabalho, condições de trabalho precárias e análogas à escravidão, condições terríveis, ambientes inóspitos, muito antes da Lohane falar qualquer coisa. Bom dia, né? Que interessante que, tipo, 2 pessoas, ou seja, tipo, um grupo de pessoas mais uma mulher que trabalhava dentro da empresa, tá na mesma história em épocas totalmente distintas. Exatamente, e contextos diferentes, porque ela trabalha na empresa e eles foram, tipo assim, pessoas chamadas pra participar de uma ação específica da empresa, ou seja, lugares diferentes também, tipo, setores diferentes, eles provavelmente nem se viram, não, eles estão alegando a mesma coisa, nem conversavam. É tipo assim, isso numa corte é uma prova muito cabal, né? São pessoas que têm a mesma versão da história e que nunca se encontraram pra bater em um roteiro. Exatamente. Então assim, gente, pessoas que talvez estejam pensando em vamos dar o benefício da dúvida para o MrBeast, vamos pensar que o histórico dele já é duvidoso. É podre. Então a gente fala, tá tendo de novo as mesmas alegações que a gente teve há um pouco mais de um ano atrás. Até quando que a gente vai precisar, tipo assim, velho, tirem essas pessoas do poder. Eu não entendo. Tipo assim, o mundo tem a tendência de transformar pessoas podres em pessoas relevantes. E quando a gente percebe de fato que elas são tenebrosas, elas continuam sendo relevantes. Então assim, a gente espera que a Lohane tenha força pra continuar o processo dela, porque, tipo, a gente sabe que apesar dela ser uma pessoa ali relevante no nicho dela na internet, ela não é nada perto da relevância do MrBeast. Eu sei que é duro falar isso, mas igual eu e a Isadora, a gente vai fazer esse vídeo aqui pra nossa bolha, mas a gente não é nada pra derrubar o maior youtuber do mundo, um homem bilionário, mas a gente espera que isso talvez consiga reverberar pra que isso não torne a acontecer mais. Exatamente. Pelo menos que ele fique com um pouquinho, sei lá, de medo de acontecer um terceiro exposed. Sei lá, bilionários. Sei lá. A gente só tenta. A gente só tenta fazer alguma coisa nesse mundo. Mas se vocês estavam ouvindo alguma coisa sobre uma youtuber / influencer brasileira processando um magnata da internet americana, vocês entenderam agora por esse vídeo. Então é isso. Então é isso, gente. Um beijo. Tchau!